Assim como o futebol, Chaves e Chapolin são verdadeiras paixões nacionais. E muitas vezes esses amores se encontraram em forma de piada. Vão pensar que o senhor é futebolista. Futebolista? Por quê? Porque vive só descendo a lenha. Tá a fim de rever certas cenas e até conhecer mais de Chaves, Chapolin, futebol, do esporte, dos atletas, dos clubes. Ó, tem coisa aqui que você nem imagina. Sério, até eu me surpreendi com essa pesquisa. Então prepare-se para comemorar um gol da Dona Florinda e vem com a gente. Bom, não tem como começar esse vídeo a não ser por ele, o rei do futebol, o mestre Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. E eu sei que a gente já fez aqui no canal um vídeo muito interessante mostrando absolutamente tudo que existe de relação entre Chaves e Pelé. Ó, na boa, eu sei que eu falo isso sempre, mas o vídeo tá muito bom e tá aqui no card. Se você perdeu, depois você vai lá. Mas não custa nada refrescar os seus miolos e até acrescentar algumas informações. A primeira coisa é que o craque já era famosíssimo no México antes mesmo da Copa de 70, que foi realizada no país. E quando a Copa chegou, a galera colocava até cartazes dizendo que não trabalhariam para assistir o jogador. E detalhe, não é nem assistir o México jogando contra o Brasil ou até mesmo só assistir a seleção brasileira. Era para ver o Pelé. E em 74, no episódio onde o seu Madruga ataca de carpinteiro, eis que professor Girafales aparece na vila de repente, logo quando aquele minhoca não tá muito feliz. Com raiva, o pai da Chiquinha joga o martelo para trás, algo muito seguro de se fazer, diga-se de passagem, como já diria o craque Neto. Só que o melhor de tudo é quando a Dona Florinda socorre o seu pretendente. O que foi? O que foi? Gol de Pelé! E ele até detalha o lance. E foi de cabeça! Eu fiz a jogada agora mesmo! Eu arrematei de cabeça! Mais pra frente no episódio, o professor Girafales toma a martelada novamente. A sua mãe pediu para você fazer um favor. Mais uma vez. E mais uma. Agora você... E quando acorda do desmaio... Gol de Pelé! Outro gol de Pelé! E dessa vez, o Pelé não tá sozinho. Jairzinho, Clodoaldo, Tostão! Eu também tenho muita classe! Assim como o Edson Arantes do Nascimento, Jairzinho, Clodoaldo e Tostão estiveram na seleção brasileira que brilhou na Copa de 70, conquistando os mexicanos. Sim, foi exatamente nessa Copa que a galera do México passou a amar a seleção brasileira mesmo. E assim, eu não sei você, mas eu cresci ouvindo meus tios, meu pai, meus avós, enfim, a galera em volta de mim falando: a seleção de 70 não tinha pra ninguém, porque a seleção de 70 era maravilhosa e tudo mais. Obviamente, eu não vi essa seleção jogar lá, porque eu sou de 90 e eu sou muito jovem ainda, poxa. Esse cara é tão velho como o mestre linguiça. Tá, nem tanto assim, mas beleza. Então eu não vi essa seleção em campo, a não ser por uns vídeos no YouTube. Você que tá me assistindo, você viu alguma coisa da Copa de 70? Ou então você ouviu histórias também dos seus pais, da galera mais velha? Conta aí sua experiência. Pra mim é batata. Sempre escuto alguém falando: futebol hoje em dia não é mais nada. Bom mesmo era a seleção na Copa de 70. Mas enfim, dando continuidade aos episódios de Chaves, em 77, em Os Carpinteiros, a cena do professor Girafales levando martelada e gritando gol se repete. Por favor, professor Girafales, diga alguma coisa. Gol de Pelé! E mais uma vez, em 84, no episódio Carpinteiro de Dia, Violinista à Noite. Gol! E ainda na década de 70, outro grande jogador se tornou um fenômeno, um destaque em todo mundo. A galera só falava dele. O alemão Franz Beckenbauer. A mulher de quem?
Na quarta parte da saga do Show Deve Continuar, de Chapolin, e aliás, quarta parte sai semana que vem a nossa análise desse episódio, hein? Se você está acompanhando nossa série de análises de O Show Deve Continuar, você já deve estar esperando. Se você não sabe do que eu estou falando, também tem link aqui no card. Eis que temos esse momento. Isso aí da cabeçada melhor que Beckenbauer. Conhecido como Kaiser e amigo de Pelé, o Beckenbauer era um volante refinado, com grande liderança, um dos maiores de todos os tempos, sem dúvida. Ele brilhou no Bayern de Munique, conquistou Copa do Mundo em 74 e a Liga dos Campeões em 74, 75 e 76. Mas foi um pouquinho antes, nas Copas de 66 e 70, que o planeta todo pôde conhecer o seu talento. Tanto é que a versão original desse episódio de Chapolin é assim. Ai, este remata de cabeça melhor que Beckenbauer. Ele ainda se tornou técnico, teve uma grande carreira e, como eu disse, foi amigo do Pelé mesmo. Inclusive, você acredita se eu te disser que os dois aparecem juntinhos em Chapolin? Ah, sei. Acredito. Bom, pelo menos eles foram citados no mesmo episódio. Tô falando de Aventuras em Marte, de 81. Na primeira parte, só que você deve estar pensando, primeira parte, Aventuras em Marte, não é um filme? É, na verdade são 2 episódios, foram unificados, chegou aqui no Brasil como telefilme, mas são apenas episódios normais do programa Chespirito da fase dos anos 80, eu também já expliquei tudo isso no canal há pouco tempo. Não me faça repetir mais uma vez. Até porque vou fazer um breve desabafo aqui, não vai demorar muito tempo. Você aí que está me assistindo, você fica comentando, fala de Chapolin, fala de Chespirito, fala de outras coisas, fala de filmes, sai um pouco de Chaves. E aí quando a gente sai, faz uma baita pesquisa de dias, levantando um monte de coisas assim que não tem nem no YouTube. Enfim, vai um monte de lugares aleatórios, você não assiste. Mentecapito. Esses vídeos deram pouquíssimas visualizações. De verdade, é bem triste isso. Poxa, a gente se esforça tanto para fazer uns conteúdos diferentes, ficar renovando, falar, não, beleza, vamos sair de Chaves, vamos falar mais de Chapolin. Mas o que adianta? A gente faz, você não clica. É uma barriga triste, seu história. Dá uma força, pô. A gente trabalha muito para fazer isso aqui acontecer. Quando houve o chefão, interpretado pelo Horácio Gomes Bolanhos, dizendo ao astronauta, interpretado pelo Rubem Aguirre, que ele não chegaria ao cosmos, o super-herói discorda. Bueno, si te pagan lo que a Pelé, a Beckenbauer, a quem havia. E o melhor é que na versão dublada mantiveram desse mesmo jeito, porque a piada também fez sentido por aqui. Cosmos é um time norte-americano onde o Pelé e o Beckenbauer atuaram juntos no final da década de 70. E claro, pelo nome do Pelé, por toda a sua fama, todo mundo entendeu a piada no Brasil também. Então vou aproveitar e bora de palavra-chave, vamos? Qual foi o jogo de futebol que mais marcou a sua vida? Aquele que mais te deixou feliz ou muito triste, viu o seu time perder o campeonato ou então conquistar um título? Enfim, compartilha aí. Ah, eu não gosto de futebol, Renan. Não tem problema, pode comentar. Renan, não gosto de futebol. Só não deixa de comentar. Eu fico devendo. E se hoje em dia, mesmo com o VAR, rolam várias polêmicas em volta de pênaltis, impedimentos e coisas assim? Imagina na década de 70. E na sketch Foi Pênalti ou Não, de Dr. Chapatin, da temporada de 78, o pessoal fala sobre 2 grandes polêmicas que até então eram recentes. Qual? O médico e o seu paciente discutem sobre algo muito importante, a partida entre Brasil e Polônia. E o que achou daquele pênalti que não marcaram da Polônia acima do Brasil? O senhor vai me perdoar, doutor, mas é que não foi pênalti. E o Dr. Chapatin fica pistola. Mas não foi pênalti. Pois então me dá aqui esta receita e vai pedir outra a um veterinário. E basicamente esse é o assunto da história todinha, inclusive quando entram novos personagens. O que o senhor achou daquela partida em que perdoaram aquele pênalti da Polônia em cima do Brasil? Foi pênalti? Mas, como você já deve imaginar, se trata de uma adaptação da dublagem. Na versão original, é assim. ¿Usted qué opina de aquel partido en que le perdonaron el penalti a Polonia contra México? ¿Cuál penalti? O mais legal de tudo é que o tal lance duvidoso realmente aconteceu em uma partida entre México e Polônia, disputada na Copa do Mundo de 78, na Argentina.
O jogo acabou 3-1 para a Polônia e a polêmica rolou quando, lá no final do primeiro tempo, o goleiro polonês saiu na bola desse jeito. Só que nada foi marcado. Ladrão! Na boa, isso foi pênalti, hein, pelo amor de Deus. E eu acho que, no fundo, o que o Dr. Chapatin realmente queria dizer era isso. Seu Serruela! Seu Zoreiudo! Ainda no mesmo episódio, o médico menciona o jogo entre Argentina e Peru, que ficou marcado e muito famoso por uma suposta manipulação de resultado. 3-2 pra Argentina. Que partidaça, não? Mas eles ainda podiam melhorar. não. Ah, sim. A Argentina meteu uma goleada, a partida acabou 6-0 para os nossos hermanos. Só que aí, quando você joga no Google, você encontra um monte de fontes, tem até documentários falando a respeito desse caso, dizendo que já era tudo armado. Só que é um rolo danado, e aí eu falei, bom, não dá para ficar falando muito disso, eu tenho que falar de Chaves e Chapolin. Então, esse é um assunto pro Felipe, lá no Que Jogo Foi Esse? Felipe, se tem uma partida boa para você fazer vídeo, é essa. Na boa, eu tô muito curioso e tô com preguiça de ficar pesquisando. Eu sei que você vai fazer um bom trabalho. O canal do Felipe tá na descrição, Que Jogo Foi Esse? Se dedica a falar de futebol, fala muito bem. Vai lá no canal do Felipe e fala, Felipe, fala do jogo da Argentina e Peru da Copa de 78. O Renan que mandou. Só que o mais curioso de tudo é analisar as datas. O jogo entre Polônia e México rolou no dia 10 de junho de 78. A partida entre Argentina e Peru aconteceu em 21 de junho e esse episódio só foi exibido no dia 5 de julho de 78. E aí você pensa, entre a primeira partida e o episódio ser exibido, tem um espaço de menos de um mês. O Chespirito viu essa polêmica no dia 10, viu a outra polêmica no dia 21, escreveu um roteiro complexo como esse, gravaram e editaram tudo muito rápido, com um assunto ainda muito fresco. Porque todo mundo viu claramente quando o jogador se jogou. E se você gosta de futebol, se liga nessa camiseta aí, dessa foto que você está vendo na tela. Você já deve ter me visto usando essa mesma camiseta em alguns vídeos por aqui, com os nomes dos maiores craques do universo de Chaves e Chapolin. Gostou? Eu sei que você gostou. Natal tá chegando, tá batendo na porta. Se você correr, talvez ainda dê tempo de garantir o seu presente. Se demorar para o presente chegar, você entrega no ano novo. Dá uma desculpa, tá tudo bem. Tenho certeza que por ser uma camiseta da loja da vizinhança do Vila do Chaves, a pessoa amada vai gostar de qualquer maneira. Tem um monte de estampas exclusivas, de futebol, de piadas, tem canecas, camisetas, várias cores, moletom. Mesmo nesse calor, não tem problema. Tem um monte de coisa legal para você. Vai lá conhecer a loja da vizinhança se você ainda não conhece. Se você já conhece, já comprou, gostou, compra de novo. Tá aí para isso. E já estamos preparando novas estampas, novos modelinhos para o ano que vem, hein? Fique esperto. E falando em Argentina, bora pro episódio Quem baixa as calças fica sem elas, de 74. É que minha mãe foi ao salão de beleza para ficar bem bonita para quando o senhor chegasse, professor. E vai demorar muito? Pra que fique bonita? Pelo menos um século. O Chavinho e o Kiko estão combinando de jogar futebol e discutindo quem eles vão representar na brincadeira. E é exatamente aí que o garoto mostra uma preferência por um certo hermano. E que eu era o Maradona e que me encostavam a mão e eu dizia, juiz, estão me batendo, isso. Mas eu sinto lhe informar, isso é coisa só da versão dublada. Na versão original, a cena é assim. Y que yo era Reynoso y que me hacían así y yo decía, árbitro, todos me están pegando. O garoto do barril queria ser o jogador Carlos Reynoso, um chileno que na época jogava no México, no clube América do México. Eu não precisava ter falado que ele jogava no México, né? Do time América do México. Não seja burro! Enfim, burrices minhas à parte, era o clube do coração do Chespirito. E a zoeira é como se o jogador fosse muito reclamão. Ah, encostou, ele já se joga, cava falta. Ah, fica o tempo todo esperneando. Como aqui no Brasil a gente tem essa rivalidade com a Argentina, a piada funcionou muito bem. Foi uma bela adaptação. Mas é uma zoeirinha com a Argentina aqui e ali e tal. Sempre o brasileiro se aproveita disso, o argentino também. Enfim, enquanto as coisas estão no âmbito da zoeira leve, dentro de uma coisa que não agride ninguém, beleza. Passou desse ponto, né? Enfim, deixa isso pra lá. E quem também parece ser muito fã e até muito próximo do jogador argentino, pelo menos na versão brasileira, é o Seu Madruga.
como vemos naquele episódio onde ele é quase despejado na temporada de 77. Olha só, Barriga, sabia que eu tenho um amigo que se chama Cristóvão Colombo? E também tem outro que se chama Maradona. Na versão original, o Cristóvão Colombo continua sendo amigo do Seu Madruga, só que por lá não tem Maradona, mas sim Hernán Cortés, que é uma figura histórica e não tem nada a ver com futebol. E o Ramon era um grande entusiasta do esporte, um torcedor do Necaxa, tanto é que um de seus bordões mais famosos é esse. Eu já disse que o meu negócio é futebol. Dublado rolou essa adaptação, no original é assim. Já lhe disse que eu vou ao Necaxa, não? Essa expressão era utilizada em um tom meio de valentia, masculinidade, algo meio... Você tá me estranhando, pô. Eu torço pro Necaxa, eu sou macho, pô. O clube, inclusive, lançou uma camisa comemorativa em homenagem ao Ramon e, é claro, ao personagem Madruguinha. E o Beto Gomes, que escreve alguns roteiros aqui para o canal, também é cartunista. E olha só que legal, em agosto de 2023, ele foi convidado pelo Esteban Valdez, filho do Ramon, para fazer uma animação em comemoração ao centenário do clube mexicano. E nessa animação aparecem tanto o Ramon quanto o Esteban. Eles conversam sobre o time do coração deles com a voz do Ramon sendo dublada pelo próprio Esteban. Fala sério, que ligação maravilhosa entre pai e filho, né? Ficou curioso para ver o vídeo inteiro? Vou deixar o link na íntegra para você curtir, beleza? E a gente também tem aquele episódio maravilhoso onde o Chaves entra na casa do Seu Madruga e fala para eles assistirem a uma partida de futebol, só que ainda é bem cedinho. Ora, e desde quando tem jogo de futebol às 10 da madrugada? O pai da Chiquinha pergunta ao garoto quem vai jogar e ele responde o seguinte: é a nossa seleção contra a Alemanha. Só que o problema é que eu não me lembro com qual das duas Alemanhas. E é exatamente nesse momento que o galã usa todo o seu conhecimento de geografia para explicar a diferença. Como qual das duas Alemanhas, Chavinho? Só existe uma! Não, papai. Tem duas Alemanhas. A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Bom, mas as duas ficam no mesmo país. Só que de um lado tomam vodka e do outro cerveja. Só isso. Momento Telecurso 2000, muito rápido, muito breve. Com a Guerra Fria estourando, a Alemanha ficou dividida. De um lado temos a Alemanha Ocidental, apoiada pelos americanos e por isso bebem cerveja por lá. Já do outro lado, apoiada pelos soviéticos, temos a Alemanha Oriental. E ele fala sobre tomar vodka por ser uma bebida muito popular, principalmente da Rússia. No final das contas, a piada não era tão sem sentido assim. Na verdade, não é que ela não era sem sentido. Ela tem total um sentido. É que muitas vezes a gente não pegava essas coisas. Que burros, não é? E a partida de futebol tem sentido? Não, porque a gente não sabe o que aconteceu por lá. É o que acontece por andar comprando porcarias de segunda mão. Eu não compro mais nada. Só que você talvez esteja pensando, Renan, muito legal, um monte de curiosidades, um monte de coisas muito bacanas, mas você me usa uma camiseta com Barbiroto, Luiz Pereira, toda essa galera e não fala sobre eles. Por quê? Porque, meu caro amigo, minha cara amiga, eu já falei tudo sobre eles em um vídeo antiguíssimo do canal. Se você chegou agora, você com certeza não assistiu esse vídeo. Se você chegou lá atrás, talvez você tenha assistido, mas por que não? Assiste de novo. Tá aqui do lado, tem um monte de curiosidades a respeito de vários atletas, clubes, o que rolou na dublagem, o que é original, enfim. Se divirta, porque a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.